Assim como os Rangers vermelhos, o azul é uma cor que apareceu em literalmente todas as temporadas. Não existe uma única série onde essa cor tão marcante não esteja presente. Composta por muitos gênios da tecnologia e guerreiros extremamente habilidosos, você já se perguntou quais deles são os mais poderosos? No vídeo de hoje nós vamos ranquear todos os 29 Rangers azuis de Power Rangers, do mais fraco ao mais poderoso. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em 29º lugar, Cestro, o Ranger azul de Mighty Morphin Alien Rangers. Apesar de ser considerado um gênio para os padrões de Power Rangers, sendo capaz até mesmo de auxiliar o Billy em seus experimentos, quando falamos de poder bruto, infelizmente o Cestro não se destaca nem mesmo dentro de sua própria equipe. Por ser um ninja, ele possui aquele típico combo padrão de super velocidade e um bom domínio de espada, mas também conta com alguns ninjutsus como substituição e manipulação de água para afogar os seus oponentes. Como seus maiores e únicos feitos, no episódio 3 ele derrotou 3 guerreiros Tenga em sequência e também resistiu a um golpe em cheio do Slotsky. No episódio 5, ele demonstrou uma boa velocidade de reação ao desviar de disparos de energia do garoto mal 2 vezes. No episódio 6, mesmo enfraquecido, ele resistiu a um golpe da Witchblade. No episódio 7, ele resistiu a 3 golpes da Aranha. No episódio 9, ele resistiu a 2 golpes do Hidrosuíno. No episódio 10, ele foi atingido pela âncora do Hidrosuíno e não desmorfou. E por fim, em Zell, no episódio 47, ele resistiu a um disparo de energia do monstro Bolsa de Rita, que era um monstro muito poderoso para a época. Mas devido à sua falta de outros feitos grandiosos, seria impossível colocá-lo em uma posição que não fosse essa. Em 28º lugar, Billy, o Ranger azul de Power Rangers Mighty Morphin. Se formos considerar somente o Billy em sua forma base, sem dúvidas ele seria o Ranger azul mais fraco de todos os tempos. Mighty Morphin é uma das temporadas que menos possui feitos de poder palpáveis, e os poucos que demonstrou foram feitos que deixam claro o quanto eles são fracos. Por exemplo, na primeira temporada, o Goatan, que é um monstro bem mediano da Rita, já conseguiu desarmar 4 Rangers apenas utilizando um tronco de árvore. Outro monstro bem abaixo da média, mas que para os Rangers foi um grande desafio, era o Rockstar. Pra gente ter uma noção, o máximo que o Rockstar conseguiu fazer foi levantar um pedregulho do tamanho de sua cabeça. Mesmo assim, para os Rangers ele era tão forte que nenhum deles conseguiu lutar contra o vilão, ou sequer danificá-lo. Mas o monstro que possui o maior feito palpável de força física em Mighty Morphin, com certeza é o Lizinator. Nesse episódio, fazendo um belo de um esforço, o Lizinator conseguiu levantar um carro. E quando o Jason, que é o mais forte de sua equipe, foi enfrentá-lo, ele foi espancado. Ou seja, comprovadamente, os Rangers de Mighty Morphin na forma base não são capazes nem de levantar 1 tonelada, que é um peso muito baixo para um Power Ranger. Agora, se nós levarmos em consideração que o Billy ainda possui a armadura metálica e o modo ninjete, não tem como ele ficar abaixo do Cestro. Através desses power-ups, os atributos físicos e as habilidades do Billy sofrem um aumento bem considerável. Durante a terceira temporada, os Rangers ganharam novas moedas do poder, e de acordo com eles mesmos, eles estavam mais poderosos do que antes. A princípio, para segurar o Tommy com esses novos poderes eram necessários de 2 a 3 guerreiros Tenga. O que significa que no início o modo ninjete tinha a força combinada de 3 guerreiros Tenga. E olha que os Tenga foram descritos como as criaturas mais ferozes desse lado do universo. E você até pode pensar,
Mas o Billy é mais fraco que o Tommy. Sim, ele é. A questão é que existem alguns momentos que comprovam que os poderes ninjete foram se aprimorando com o passar dos episódios. Por exemplo, no episódio 14, com o auxílio de força do Billy, a Aisha conseguiu segurar a força de 4 Tengas de uma vez. Ou seja, podemos deduzir que nesse momento o Billy tinha a força combinada de no mínimo 2 guerreiros Tenga. Já no episódio 23, estando na forma base, ele segurou 2 chutes de Tenga com um braço cada, o que dá a entender que ele estava ainda mais forte. Não é possível afirmar se um guerreiro Tenga tem a mesma força do Lizinator ou se são mais fortes do que ele, mas o que podemos afirmar é que o Billy está assim acima do Cestro quando consideramos as diversas habilidades que ele possui no modo ninjete. Nessa forma ele ganha super velocidade, disparo de lasers, pode se locomover por baixo da terra, pode utilizar um ninjutsu de substituição, pode se multiplicar, sumir com uma bomba de fumaça, ficar intangível por um certo período de tempo e algumas outras habilidades que a gente pode debater em outro vídeo. Ele faz tudo o que o Cestro faz, só que melhor. E ao utilizar a armadura metálica, essa diferença de poder fica ainda mais evidente. No episódio 29, o Dom Ritão fornece um alimento que deixa os Tengas mais fortes. E esse alimento fazia com que eles ficassem ainda mais fortes que os Rangers na forma base. Mas com a armadura metálica, o Billy derrotou um desses Tengas com uma extrema facilidade, o que significa que os seus poderes se multiplicaram em algumas vezes. Mas como seus maiores feitos, podemos citar o episódio 43, onde ele foi mais ágil que o Peixe Tóxico e praticamente o derrotou. O episódio 5 da segunda temporada, em que juntamente com o Zack eles foram capazes de parar o Saliguana. O episódio 33, onde estando com raiva, ele sacou a sua arma e explodiu o Soldador, um dos monstros do Zed. E por fim, no episódio 27 da terceira temporada, ele foi capaz de lutar contra o Tijolaço e quase vencê-lo, um monstro muito mais poderoso do que ele. O que só mostra o quanto o Billy é inteligente e habilidoso em combate. Em 27º lugar, Rock, o Ranger Azul de Zell. Assim como Mighty Morphin, Zell é uma temporada com pouquíssimos feitos palpáveis, fazendo com que os únicos argumentos para essa colocação sejam afirmações e citações da própria série. Em Alien Rangers, no episódio 5, Zordon afirma que se eles conseguirem a sua parte do Cristal Zell, eles terão poderes maiores do que imaginam. Já em Zell, no episódio 2, ele recita a seguinte frase: "Os Power Rangers que vocês conheciam sumiram. No lugar deles apareceu uma nova força de combate mais avançada." Além de se referir a eles como o próximo nível na luta contra o mal. Nunca foi dito com todas as letras que Zell era uma equipe mais poderosa, mas a partir de tais afirmações, podemos deduzir que sim. Como Ranger Azul, o Rock se tornava muito mais energizado do que ele costumava ser. Uma das principais habilidades que os Rangers dessa equipe desbloqueiam é a capacidade de se energizar, girar em alta velocidade e se lançar como um míssil contra o oponente. Através dela, ele já conseguiu dar um grande dano no Lançador, um monstro extremamente forte para os padrões de Zell. Outro momento que demonstra esse grande poder do Rock em Zell foi quando, com um único chute, ele foi capaz de derrubar 4 Kogs de uma vez. Nesse mesmo episódio, ao se impulsionar no ar, ele destruiu mais ou menos 12 Kogs em sequência, que é um número incrível se formos comparar com o Rock de Mighty Morphin. No episódio 13, ele tem 2 feitos grandiosos. Ele caiu de um prédio e não desmorfou, e posteriormente ele resistiu a rajadas de energia do Tela do Mal, um monstro que o próprio Raymondo disse que naquele momento poderia ser o robô mais forte que eles já tiveram. No episódio 22, ele foi mais forte fisicamente que o Defector e praticamente o derrotou,
mas preferiu finalizá-lo utilizando a roda defensora. Pra quem não sabe, a roda defensora é uma das armas mais poderosas do arsenal de Zell, sendo capaz até mesmo de desequilibrar o Fortissimodo que estava gigante. É até questionável se o Rock não poderia estar mais acima só pelo fato dele poder utilizar essa roda. Mas continuando, no episódio 25 ele venceu 3 Kogs de uma vez utilizando aquela mesma habilidade de se energizar e girar em alta velocidade. No episódio 27, utilizando a arma Zell Power 3, ele conseguiu dar um certo dano no Lobo Mau. É verdade que não foi um dano tão grandioso, mas vamos lembrar que o Lobo Mau era um monstro extremamente poderoso em Zell, o que de certa forma engrandece um pouco o feito do Rock. Por fim, no episódio 45, ele resistiu a uma rajada de energia combinada do Gasket e da Archerina, 2 dos vilões mais poderosos dentro dessa temporada. E por esses motivos, hoje o Rock acaba ficando com essa posição. Em 26º lugar, Ninjor, o Extra Ranger de Mighty Morphin. Olhando por um contexto geral, o Ninjor realmente não é grande coisa. Mas para a época, ele era um monstro comparado com qualquer outro Ranger. No episódio 7 da 3ª temporada de Mighty Morphin, ao ativar o poder ninja ele conseguiu ser superior ao Vampyrus e quase vencê-lo. E olha que o Vampyrus é um dos monstros mais poderosos de Mighty Morphin e já até tinha incapacitado o Ninjor na forma base. No episódio 9, na forma base ele resistiu a golpes do Lanterna do Mal, e ao se irritar e alterar para o modo de combate, ele disparou uma esfera de energia tão poderosa que deu um grande dano nesse monstro. No episódio 11, estando com o poder ninja ativado, os seus golpes de espada deram grandes danos no Sentback, um monstro que demonstrou ser mais forte fisicamente que o Tommy Ranger branco. Ou seja, no modo de combate, o Ninjor era mais poderoso que o Tommy Ranger branco, que naquela época estava com uma moeda do poder ainda mais poderosa do que a sua moeda original. Não é como se o Rock fosse um exemplo de resistência, mas pra gente ter uma noção, depois de receber os golpes do Sentback, o Rock ficou cambaleando de tão dolorido. Já o Ninjor nem demonstrou ter sido danificado, o que só deixa claro a grande diferença de seus poderes com os poderes dos outros Rangers. E por fim, no episódio 18, estando na forma base, ele foi superior a Catástrofe e ao ativar o seu poder ninja, ele deu um grande dano nesse monstro através de uma esfera de energia. E assim como os outros monstros que eu mencionei, a Catástrofe também era um dos monstros mais poderosos de Mighty Morphin. O Ninjor até tem algumas outras habilidades interessantes como a super velocidade e a capacidade de voar em uma nuvem, mas nenhum feito grandioso o suficiente para colocá-lo em uma posição mais acima. Em 25º lugar, Justin, o Ranger azul de Power Rangers Turbo. Algumas pessoas podem se perguntar como Justin, sendo apenas uma criança, pode estar acima de personagens como o Billy e o Ninjor. Mas vamos lembrar que dentro de Power Rangers, o fato dele ser uma criança não importa. Ao morfar, ele luta igual aos outros, resiste aos mesmos golpes e possui o mesmo nível de poder. E mais uma vez eu reforço, Turbo comprovadamente é uma equipe mais poderosa do que Zell. Não importa se você considera os Mighty Morphin mais habilidosos, ou se acredita que os Zell são mais poderosos porque os poderes aumentam com o tempo. Naquela época, Turbo era uma equipe superior. Agora, o que é questionável é o fato do Justin não ter muitos feitos grandiosos. Isso é verdade, mas ele já fez algumas coisas como... No episódio 4, ele demonstrou ter uma boa velocidade de reação ao desviar de um tiro da Cromita das Sombras. No episódio 8, ele demonstrou uma incrível velocidade ao se desviar da Grande Arrotadora, foi superior e praticamente derrotou esse monstro.
No episódio 16, ele alcançou a velocidade de um carro em movimento. No episódio 21, ele trocou golpes com o Dread Fitter. No episódio 22, ele resistiu a pizzas explosivas do Mike Maluco, o Pizzaiolo. No episódio 31, ele resistiu a diversos golpes do Centurião Azul e do Desejo Maldito. No episódio 36, com a sua pistola, ele foi superior ao Rastejante Azul. No episódio 39, ele resistiu a 4 arremessos do Strike, um monstro com um dos maiores poderes de ataque dentro da temporada. E por fim, no episódio 40, ele resistiu a uma explosão do Conde Noturno, um dos 5 monstros mais poderosos de Turbo. Outro feito que não é do Justin, mas é muito importante para entendermos o nível de poder de Turbo, ocorre no episódio 34. Nesse episódio, ao combinar a pistola Turbo com o Turbo Navegador, a Ashley foi capaz não só de explodir o Mecânico Maníaco, mas também explodir completamente a carroça de batalha, que era o seu veículo pessoal, e inclusive era um carro bem poderoso. Esse é um nível de poder destrutivo muito superior aos níveis apresentados nas temporadas anteriores. Um feito concreto que reforça o fato de Turbo ser uma equipe mais poderosa. Em 24º lugar, Oli, o Ranger Azul de Dino Fury. Por ser um membro dos Dino Fury, o Oli tem acesso a diversas chaves que lhe fornecem variados poderes como disparo de fogo, disparo de eletricidade, super força, super velocidade e muitos outros poderes que o tornam um Ranger bem versátil. Porém, apesar dessa grande versatilidade, quando falamos de poder bruto, Dino Fury e Turbo são equipes bem equiparáveis. Nos atributos como velocidade e agilidade, podemos dizer que eles estão em níveis semelhantes. Na questão do poder destrutivo, isso é um pouco mais complexo. No episódio 19 de Dino Fury, utilizando a Dinochave Eletro, o Ion explodiu 2 carros de uma vez e ainda danificou um pedaço do chão. Na quantidade, o Ion explodiu mais carros do que a Ashley com o Turbo Navegador. Mas se formos olhar na qualidade, a Ashley explodiu um veículo que tinha sido aprimorado pelo Mecânico Maníaco. Não era um carro comum. Tanto que o Justin e o Carlos tentaram atirar contra o carro utilizando o canhão detonador turbo e os detonadores de mão turbo, e mesmo assim não causaram nenhum dano. Então, no poder destrutivo, Turbo é sim uma equipe superior. Mas em atributos como força, versatilidade e velocidade de reação, Dino Fury sem sombra de dúvidas é vitoriosa. Por exemplo, no episódio 14 da segunda temporada, utilizando o chicote elasto, o Oli bloqueou com facilidade todos os tiros do Boom Blaster. Esse é um nível de reação muito maior do que Turbo já apresentou em qualquer episódio. E por esses motivos, hoje eu acabo colocando o Oli acima do Justin. Em 23º lugar, Centurião Azul, o Extra Hero de Turbo. Eu até poderia citar alguns feitos menos relevantes do Centurião Azul, como por exemplo no episódio 15, onde com a ajuda do TJ, eles destruíram o Wolfgang. Porém, os feitos mais relevantes do Centurião Azul ocorrem no episódio 13 e no episódio 31. No episódio 13, ele lutou contra os 5 Rangers ao mesmo tempo e foi superior a todos eles. Nem mesmo o Tommy, que era o mais habilidoso da equipe, conseguiu pará-lo. Os Rangers só não foram derrotados porque eles encontraram o botão que desligava o Centurião Azul. Porque em uma luta franca, ninguém tinha chances. No episódio 31, estando maligno, ele praticamente repetiu esse feito. Ele lutou e espancou os 5 Rangers de uma vez, e ninguém conseguiu fazer alguma coisa contra ele. E
você até pode utilizar o argumento de que o TJ não queria machucá-lo, mas mesmo utilizando toda a sua força e seus recursos, o TJ não foi capaz de bater de frente com ele. Ou seja, mesmo que eles não fossem amigos, provavelmente eles ainda não venceriam. É claro, o Centurião Azul é suscetível à magia, então em uma batalha mortal, o Wally poderia derrotá-lo de várias maneiras. Mas no poder bruto, o Wally nunca faria o que o Centurião Azul fez com os Rangers de Turbo. Não tem nem comparação. Em 22º lugar, Tori, a Ranger Azul de Tempestade Ninja. Assim como os personagens abaixo, infelizmente a Tori é uma Ranger Azul que possui pouquíssimos feitos grandiosos. Contudo, existem alguns momentos que nos permitem analisar os poderes de Tempestade Ninja de uma forma mais clara. Ainda no primeiro episódio, o Shane conseguiu segurar e carregar o Blueface enquanto voava de asa delta. E pra gente ter uma noção, o peso do Blueface é de 245 quilos. Ou seja, logo no primeiro episódio, esses Rangers já podiam levantar mais de 200 quilos com facilidade. E você até pode me questionar, mas Lucas, o Shane não é mais poderoso que a Tori? O Shane até pode ser várias vezes mais efetivo em batalha e ter mais destaque contra monstros poderosos, isso é verdade. Mas na forma base, não existe diferença entre os níveis de poder do Shane e da Tori. Tanto que nesse mesmo episódio, utilizando a sua barbatana sônica, ela fez o Blueface girar no ar como se não fosse nada. O que é um grande feito tendo em vista o quão pesado é esse monstro. Outros dois momentos que demonstram essa grande força dos Tempestade Ninja ocorrem nos episódios 2 e 23. No episódio 2, ao combinarem as suas forças, o Dustin e a Tori conseguiram chutar o Mad Magnet por alguns metros, um monstro que pesa 310 quilos. Já no episódio 23, o Shane carregou o Footzilla enquanto corria sobre o ar, e olha que o peso do Footzilla é de 255 quilos, 10 quilos mais pesado do que o Blueface. Além de sua grande força física, os ninjutsus e ataques d'água da Tori também são bem poderosos. Um exemplo disso ocorre no episódio 3, onde com um único disparo d'água, ela arremessou o Robocópia por alguns metros, um monstro que pesa 247 quilos. Ou seja, a potência do disparo d'água da Tori não é brincadeira. Falando em potência de ataque, esse é um dos atributos que mais se destaca na equipe de Tempestade Ninja. Ao ativar as espadas ninja, eles podem aumentar a potência e o poder de corte das lâminas, criando assim um ataque muito mais poderoso. Desbloqueada no episódio 8, o maior feito de espada com essa habilidade foi cortar uma planta que cresceu e ficou gigante. E essa planta era tão forte fisicamente que a Tori e o Dustin não tinham forças para se soltar de suas vinhas. Até onde foi mostrado, para se libertar, a planta precisou atravessar a laje do local onde estava. Isso significa que essa planta era bem forte e resistente, tendo em vista que ela deve ter atravessado uma espessura considerável de concreto. Vamos lembrar que resistência nem sempre está associada à força física, mas se ela foi resistente ao ponto de atravessar a camada de concreto, e com a primeira atualização da espada o Shane conseguiu cortar a planta, podemos deduzir que o Shane conseguiria sim destruir paredes de concreto com esses golpes de espada. Só que aqui é mais uma suposição do que um fato. A realidade é que a potência de ataque dessa nova espada é aumentada em várias vezes. Um exemplo disso ocorre no episódio 10, onde ao aumentar a potência da espada, além de dar sérios danos no Toxipod, o Shane foi capaz de arremessá-lo para fora do galpão onde eles estavam. E o peso do Toxipod é de 255 quilos.
é um monstro muito pesado. E lembrando, se o Shane pode, a Tori também pode fazer a mesma coisa, já que eles possuíam os mesmos armamentos. Tanto que no episódio 9, com a potência de sua espada aumentada, a Tori conseguiu causar alguns danos na Mara e na Capri, duas vilãs extremamente poderosas para os padrões de Tempestade Ninja. Como se isso não fosse o suficiente, no episódio 22 eles ainda desbloqueiam a espada ninja de ouro, que aparentemente é mais poderosa do que a primeira versão, e a Tori ainda pode combiná-la com um ninjutsu de água, o que obviamente aumenta muito mais o seu poder de ataque. A Tori também possui outros feitos como enfrentar o Starvak no episódio 18, e no episódio 28, depois dos lobos espadas se distraírem, ela conseguiu destruir um deles, o que é um grande feito tendo em vista o quão poderosos são esses monstros. Em 21º lugar, Max, o Ranger azul de força animal. Eu já fiz um vídeo comentando sobre o real nível de poder de força animal, e também já fiz outro explicando as suas limitações, e por que eles não são alguns dos Power Rangers mais poderosos. Então nessa parte, eu vou comentar apenas os feitos grandiosos do Max em força animal. No episódio 4, ao ser girado em super velocidade pelo Danny, eles praticamente derrotaram o Ogro Sino, que era um ogro muito resistente devido à composição de seu corpo. E percebam que nessa análise eu vou utilizar muitas vezes a palavra praticamente, porque nas temporadas mais antigas, eles tinham uma mania de quase sempre explodirem um monstro em conjunto, mesmo que não fosse necessário. Mas voltando, no episódio 12, utilizando o Cristal Girafa, ele demonstrou que pode emular a habilidade do Megazord com a lança de Pardolis. E depois de resistir a diversos golpes e até igualar forças com o Ogro Ônibus por um certo período de tempo, através das habilidades do Cristal Girafa, ele praticamente derrotou esse poderoso monstro. No episódio 19, utilizando a técnica do Giro Tornado, ele superou e praticamente derrotou o Ogro Boliche, um ogro com uma habilidade tão poderosa que nem mesmo o Merrick soube lidar. No episódio 28, junto com o Danny, eles praticamente derrotaram o Duque Ogro Artila, que é um dos vilões mais poderosos de força animal. E por fim, no episódio 30, junto com a Taylor, eles derrotaram a equipe divertida, que é uma dupla formada pelo Jindrax e seu irmão. Mas apesar de estarem em uma posição acima, a Tori e o Max são personagens muito parecidos. Eu acredito que o Max seja mais habilidoso, mas é questionável se ele deveria estar acima ou não. Em 20º lugar, Blake, o Ranger azul marinho de Tempestade Ninja. Vocês se lembram que na análise da Tori eu tinha dito que o trio principal poderia levantar mais de 200 quilos com facilidade? A questão é que o Hunter e o Blake não são o trio principal, eles são muito mais poderosos. Bom, em um dos momentos em que o Shane levantou mais de 200 quilos, ele precisou de apenas uma das mãos para levantar o Blueface. O que significa que com as duas mãos, o Shane poderia levantar 490 quilos. Já no segundo momento, para levantar o Futzilla, que era apenas 10 quilos mais pesado do que o Blueface, o Shane precisou das duas mãos. Podemos deduzir que o limite do Shane seria algo em torno dos 510 quilos. Enquanto o Shane precisava de duas mãos para levantar e carregar o Futzilla, aqui o Blake precisava de somente uma mão para levantar e arremessar o Amphibitor, um monstro que pesava simplesmente 321 quilos. Ele era mais pesado do que o Mad Magnet, que já era um monstro extremamente pesado para os padrões de Tempestade Ninja. Então, se com uma mão ele podia levantar 321 quilos, fazendo uma multiplicação básica, com duas mãos ele poderia levantar 642 quilos.
E essa força do Blake é bem constante, porque no episódio 21, ele basicamente repete o mesmo feito ao levantar e arremessar o DJ Drummond com apenas uma mão. E o peso do DJ Drummond é de 332 quilos, ainda mais pesado do que o Amphibitor. Mas para ser justo, nesse episódio ele teve que fazer um certo esforço para arremessar o DJ Drummond. Então podemos afirmar que o limite de sua força física gira em torno de 664 quilos. Você pode ter notado que na análise da Tori eu acabei não citando a sua grande velocidade, que é um atributo que o pessoal adora citar quando vai falar de Tempestade Ninja. Isso é porque, apesar de ter uma incrível velocidade de corrida, a Tori é extremamente limitada em outros tipos de velocidade. Por exemplo, ela até tem uma boa agilidade, como no episódio 15, onde ela foi correndo pela cidade e saltando pelas laterais dos prédios. Mas é uma agilidade que, na maioria dos episódios, não serviu pra nada contra oponentes poderosos. Só que com o Blake isso é completamente diferente. O Ranger Azul Marinho já demonstrou que além de sua super velocidade de corrida, ele também possui super agilidade. Um exemplo disso ocorre no episódio 22, onde ele e seu irmão corriam tão rápido que a abelhuda não conseguia reagir. E a abelhuda era muito mais poderosa do que eles, o que só mostra o quão superior o Blake é em relação a Tori. E essa superioridade do Blake não se limita apenas a Tori, ela se expande por toda a equipe. Isso fica bem claro no episódio 31, onde, utilizando a lança-trovão e sua grande inteligência de batalha, ele foi capaz de derrotar o Inflatron. O Inflatron era um monstro que batia tão forte que ele derrubou o Shane com um único golpe, e ainda fez o Ranger Vermelho sofrer de dor. Ele disparava os seus balões tão rápido que nenhum Ranger conseguiu reagir, nem mesmo o Hunter, que tinha uma velocidade de reação muito acima da velocidade de reação do trio principal. Fisicamente ele era até mais forte do que o próprio Blake, mas o Ranger Azul Marinho era tão inteligente e habilidoso em combate que ele conseguiu vencê-lo sozinho. Esse é um feito que a Tori e o Max nunca seriam capazes de realizar, e por esse motivo, hoje o Blake acaba ficando nessa posição. Em 19º lugar, Lucas, o Ranger Azul de Força do Tempo. Se estando morfado, o Blake podia levantar cerca de 664 quilos. Desmorfada, a Kate já podia levantar um pedaço da nave do tempo que tinha praticamente o seu tamanho. E a altura da Kate é de 1,80 m, ou seja, era um pedaço de metal consideravelmente grande. Claro, não é possível afirmar o tipo de material que a nave é feita, mas esse pedaço em específico era tão pesado que o Trip sequer conseguia movê-lo. Enquanto isso, a Kate era capaz de levantá-lo com apenas uma mão. E você pode estar se perguntando, o que a Kate tem a ver com o Lucas? O Lucas não tem super força. Realmente, o Lucas em si não tem super força, mas qualquer um dos Rangers estando morfados são mais fortes fisicamente do que a Kate desmorfada. Diferente de Tempestade Ninja, nós não temos pesos oficiais para os monstros de força do tempo. Mas, por exemplo, ainda no episódio 4, o Wes chutou o Fiarog tão forte que fez o mutante voar por alguns metros e atravessar a parede de um galpão. Nesse mesmo episódio, a Kate foi capaz de levantar um sino que 3 adultos não tinham força para levantar. E a altura desse sino era quase de 1,70 m. Era um sino bem grande. Estando morfada, ela demonstra essa força no episódio 26, onde ela levantou e arremessou o Steelix com facilidade. O próprio Lucas, morfado, já levantou o Chameleon puxando a língua desse monstro. São Rangers que possuem uma força física bem avantajada. Você até pode me dizer que por falta de números oficiais,
A força física de Tempestade Ninja é maior do que Força do Tempo. Mas uma coisa que inegavelmente é maior é o poder destrutivo de Força do Tempo. Nessa temporada, os disparos dos Cyclobots eram capazes de incendiar e capotar carros de tão poderosos. E os Cyclobots são os personagens mais fracos dentro da temporada. Pra gente ter uma noção, o Univolt, sendo um mutante mediano do Cofre X, podia abrir buracos no chão de concreto com simples tiros. E com o seu ataque mais poderoso, além de ferir seriamente o Ranger Vermelho, ele abriu uma cratera com quase 1,75 m de comprimento. Mesmo assim, esses ataques não eram poderosos o suficiente para derrotar os Rangers. E com o passar dos episódios, os Rangers vão superando o poder do Univolt. Tanto que lá no episódio 8, utilizando o seu detonador no modo destruição, a Jean partiu um pilar de concreto ao meio com um único tiro. E o poder dos Rangers aumenta muito do episódio 8 até o episódio 40. Um mutante que deixa bem claro essa evolução dos níveis de poder tanto por parte dos Rangers quanto por parte dos vilões é o Severax. Junto com um grupo de Cyclobots, o Severax causou uma das maiores destruições da temporada. O que foi mostrado em tela é que o Severax podia destruir uma pequena casa, mas fora de tela, ele e os Cyclobots destruíram grandes paredes de concreto, incendiaram carros, arrancaram pedras do tamanho de um ser humano adulto e várias outras coisas. Claro, não é possível afirmar que o Lucas ao final da temporada tem o mesmo poder destrutivo do Severax, mas com certeza o seu poder é maior do que o do Univolt. Isso além de ter enfrentado e derrotado ameaças maiores que os monstros de Tempestade Ninja. No próprio episódio, junto com a Kate, o Lucas derrotou o Severax, que fisicamente era ainda mais forte que a Ranger Amarela. Mas sem dúvidas o maior feito do Lucas ocorre no episódio 22. Nesse episódio, ele foi superior em combate e derrotou o Dash, seu antigo amigo que tinha recebido um up de poder da Nadira e que anteriormente tinha sido superior a todos os outros Rangers. Eu não acho que o Lucas seja mais habilidoso que o Wes, mas nessa luta, nem o Wes foi capaz de lidar com o Dash, o que só mostra o quão poderoso é o Lucas em Força do Tempo. Ah, mas os ninjas têm super velocidade, diferente dos Força do Tempo, que são personagens muito lentos. E é aí que você se engana, meu amigo. Pra quem não sabe ou não se lembra, os Rangers do futuro possuem uma habilidade muito poderosa chamada Giro do Tempo. Através dessa habilidade, eles se tornavam tão rápidos que o mundo ao redor parecia estar em câmera lenta. Já no segundo episódio, os caras foram capazes de desviar de tiros com facilidade. Além dessa super velocidade de reação, eles ainda podiam girar em super velocidade, flutuar e ganhavam super agilidade. Essa foi uma das habilidades que permitiu que o Lucas e a Kate derrotassem o Severax, que novamente eu repito, era mais forte fisicamente que os dois. Ela permitiu que o Lucas derrotasse o Mantamobil junto com o Wes, que era um mutante muito forte e resistente. E também facilitou a vitória da Jean contra a Contempra, um mutante mais forte que a Kate e que também era extremamente resistente. De forma resumida, os ninjas podem possuir uma velocidade de corrida muitas vezes maior, mas perdem nos outros tipos de velocidade. E por isso, o Lucas acaba ficando acima de personagens como a Tori, o Max e o Blake. Em 18º lugar, Ethan, o Ranger Azul de Dino Trovão. Mesmo se considerássemos o Ethan no modo Super Dino, ele ainda estaria nivelado com personagens como a Tori e o Max. Mas aqui eu não vou considerar somente o Ethan com seus próprios poderes, e sim com a sua maior arma, a moto deslizante. No episódio 5, é dito que as Dinomotos podiam alcançar a velocidade de 862 km por hora.
E no episódio 25, ao ganhar a moto, a Hayley cita que ela é feita com a mais alta tecnologia e é mais veloz que qualquer outra coisa que ela já construiu. O que significa que a moto deslizante alcança uma velocidade superior às dinomotos originais. Além dessa velocidade absurda, o Ethan possui dois grandes feitos que superam os feitos dos personagens abaixo. O primeiro deles acontece no episódio 25, onde depois de utilizar vários disparos da moto no modo aéreo, ele simplesmente explodiu o Tutenhauken. E esse era um monstro tão poderoso que, ao estar enfurecido, disparava lasers mais poderosos do que um disparo combinado do Connor, da Kira e do Trent. Esses lasers eram tão absurdos que foram capazes de ferir 3 Rangers que estavam no modo Super Dino ao mesmo tempo, até mesmo o Trent. Sem contar que o Tutenhauken era tão rápido e ágil em voo, que até mesmo a moto do Ethan tinha dificuldades para acompanhá-lo. E por incrível que pareça, o Ethan foi vitorioso. Mas sem dúvidas o seu maior feito ocorre no episódio 35, onde, estando no modo aéreo, ele deu sérios danos no Dragão Ruby, um monstro que nem mesmo 4 Rangers no modo Super Dino conseguiram ferir, e que um pouco mais cedo no episódio já tinha sido superior a todos os Rangers. Nem mesmo o Trent, utilizando a sua super velocidade, tinha conseguido fazer alguma coisa contra ele. Isso só mostra o quão poderoso é o Ethan com essa moto e o porquê dele estar tão acima nessa lista. Em 17º lugar, o Ranger Azul do Esquadrão A. Embora ele não tenha quase nenhum feito, nós podemos definir o nível desse Ranger Azul a partir de seu maior oponente, que foi o Sky. O Ranger Azul do Esquadrão A foi completamente superior ao Sky, que já estava no final de sua carreira. Em outras palavras, ele era muito mais poderoso do que aquele Bridge do episódio 8 que a gente costuma citar nas análises. Ele só não está em uma posição mais acima porque perdeu muito facilmente para o Sky no modo SWAT, o que faz dele inferior a essa forma. Em 16º lugar, Ravi, o Ranger Azul de Beast Morphers. Mesmo sem gastar o Morphex de sua roupa, utilizando a sua espada, o Ravi conseguiu enfrentar o Drilltron de igual para igual. E olha que o Drilltron tem um dos maiores poderes destrutivos de Beast Morphers. Através da grande broca em sua mão, o Drilltron podia abrir buracos enormes até o subsolo com muita facilidade. Fazendo um pouco mais de esforço, ele perfurou uma camada super espessa de concreto para invadir uma torre de Morphex pelo subterrâneo. Claro, o Ravi não tem a mesma capacidade de perfurar como esse robô, mas os seus golpes de espada estavam se igualando aos golpes comuns do Drilltron. E os golpes comuns do Drilltron já podiam abrir buracos em paredes grossas de concreto. Podemos afirmar que os golpes simples do Ravi já estavam no mesmo nível dos golpes dos ninjas com a potência de suas espadas aumentadas. Nesse mesmo episódio, ao invocar a sua força de gorila, com um único soco, Ravi arremessou o Drilltron por alguns metros. E o peso desse monstro é de 259 quilos, o que deixa claro o quão forte é o Ravi fisicamente. Se isso parece pouco pra você, no episódio 15, estando no modo Fúria Vermelha, o Devon levantou um carro com facilidade. Mas quando ele foi enfrentar o Ravi na força física, foi preciso fazer um certo esforço. Sim, ele era mais forte que o Ravi, mas não foi tão fácil disputar forças contra o Ranger Azul. Eu não entendo de carros, mas nesse episódio o veículo parece ser um Chevrolet Corvette. E o peso desse carro é de mais ou menos 1.400 quilos. Tendo isso em mente, na forma base e dando o seu máximo, o nosso Ranger Gorila poderia levantar mais de 1 tonelada. Que é bem mais do que os Rangers abaixo. Na velocidade, infelizmente ele é bem inferior aos outros, mas no poder destrutivo, ele se destaca bastante.
No 8º episódio da 2ª temporada, utilizando uma explosão da fera, o Steel explodiu completamente um pequeno caminhão, o robô da Roxy e 4 Trônicos. E ele fez isso utilizando o seu próprio morfador. Não era uma arma muito poderosa. Os Rangers de Beast Morphers ainda possuem armas bem mais destrutivas. Então entende-se que com as suas armas mais poderosas, eles poderiam realizar feitos bem maiores. Sim, essa temporada carece um pouco de feitos palpáveis, então é difícil afirmar esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, no episódio 5, o Slicertron destruiu pedaços de um prédio. E ele nem era um dos monstros mais poderosos. O Ravi até tem outros feitos mais casuais, como levantar e arremessar uma rocha enorme, arremessar um tubo de esgoto por vários metros no ar. Mas por falta de feitos palpáveis mais grandiosos, hoje ele acaba ficando nessa posição. Em 15º lugar, Sky, o Ranger azul de Power Rangers SPD. Eu já tinha dito que com esforço o Blake poderia levantar cerca de 664 quilos, e o Ravi no seu auge poderia levantar mais ou menos 1.400 quilos. Mas SPD é uma equipe muito mais poderosa. Logo no episódio 6, com esforço o Bridge podia levantar e arremessar um carro. Ou seja, o cara no começo de sua carreira já tinha um feito maior do que o Lizinator lá em Mighty Morphin e o Blake próximo ao final de sua carreira. Nesse mesmo episódio, a Hydrax tinha um poder de corte tão grande que ela foi capaz de partir um carro ao meio com um único disparo d'água. Mas ao tentar disparar contra o Bridge, ela nem chegou a machucar o Ranger Verde. Logo em seguida, ele foi atingido por vários golpes desse monstro, foi chutado contra uma parede e atravessou o concreto. Mesmo assim, ele se levantou como se nada tivesse acontecido. Logo, podemos concluir que em sua fase mais fraca, os Rangers da SPD podiam levantar cerca de 1 tonelada e eram muito mais resistentes do que um carro. No episódio 11, um episódio em que os Rangers estavam mais fortes e mais habilidosos do que no episódio 6, 2 Rangers trabalhando juntos ainda não eram poderosos o suficiente para enfrentar um Crybot de cabeça laranja. Essa classe de Minion era extremamente poderosa. Mas no episódio 33, o poder deles evoluiu tanto que o Jack na forma base derrotou um cabeça laranja em menos de 10 segundos. Sem contar que eles ainda possuíam um modo SWAT, um power-up que deixava eles mais ágeis, mais fortes e fornecia um poder destrutivo maior. Os Rangers abaixo não teriam nenhuma chance contra o Sky no modo SWAT, e por isso, essa posição é mais do que justa. Em 14º lugar, Dax, o Ranger azul de Operação Ultraveloz. Eu já fiz uma análise detalhada dos poderes de Operação Ultraveloz, então aqui eu só vou citar os feitos grandiosos do Dax. Mas tenham em mente que a partir dessa posição, todos os Rangers estão em escala gigante. SPD pode até ser uma equipe poderosa, mas ainda são Rangers muito medianos. Os próximos Rangers são personagens acima da média, aqueles que podem explodir prédios com ataques simples. Não tem como comparar com as equipes abaixo. Mas voltando ao Dax, no episódio 2, o tufão que ele criava era tão potente que resfriou lava. No episódio 7, ele resistiu a um ataque do Moltor, o mesmo ataque que, a quilômetros de distância, tinha destruído o topo de um vulcão. No episódio 10, com o blindado Transtech, ele explodiu o monstro câmera e o monstro amplificador com muita facilidade. Depois da transformação Transtech, que é quando o veículo se transforma em um robô, ele venceu o Moltor e o Kendor juntos. Nesse caso, o blindado Transtech não é exatamente o poder do Dax.
ele é mais um recurso similar à moto deslizante do Ethan. No episódio 20, ele se igualou a Miratrix em uma luta de espadas e até afugentou a vilã. No episódio 21, o seu tufão estava tão poderoso que ele jogou um gato terror para o alto e deu um corte de energia no vilão. E olha que os gatos terror são um dos vilões mais poderosos dessa temporada. E por fim, no episódio 27, utilizando a sua arma, ele deu grandes danos no Moltor. Em 13º lugar, Flynn, o Ranger azul de Power Rangers RPM. Em RPM, ainda desmorfado, Dillon era tão forte que fazia flexões com uma rocha praticamente do seu tamanho. Mas ao estarem morfados, essa força do Dillon não era nada para os Rangers. Tanto que no episódio 6, o Flynn levantou o Magnetron com apenas uma mão. E o peso desse monstro é de 263 quilos. O que significa que com as duas mãos ele poderia levantar 526 quilos com facilidade. Mas por que eu coloco esse feito como facilidade e não como uma limitação como no caso de Tempestade Ninja? Bom, nesse mesmo episódio, os Rangers estavam tendo força para segurar as suas armas contra a atração magnética do Magnetron. E o magnetismo desse monstro era tão poderoso que podia atrair até mesmo carros estacionados. Já no episódio 24, o Scott conseguiu trocar golpes e igualar forças com o robô Rotor Série 2. Um robô que podia escavar por baixo de montanhas em alta velocidade. E o Scott não tem nada de diferente na sua força física. Todos os Rangers possuem quase a mesma força. E quando olhamos para o poder destrutivo, os tiros simples da Tenaia já podiam explodir construções nível prédio. E a Tenaia não tem o maior poder destrutivo da série. Todos os Rangers podem fazer a mesma coisa. Nas análises anteriores eu comentei sobre alguns personagens terem super velocidade, super agilidade e alguns níveis de velocidade de reação. Mas no caso do Flynn, além dele ter tudo isso, o cara ainda pode parar o tempo por alguns segundos. O que é um diferencial enorme para uma análise como essa. Eu só não coloco o Flynn mais acima porque ele não tem praticamente nenhum feito relevante. Mas isso não muda o fato de que ele é sim um Ranger bem poderoso. Em 12º lugar, TJ, o Ranger azul de Power Rangers no espaço. Muitas pessoas têm uma percepção de que espaço é uma equipe fraca e muitas vezes acabam subestimando os Rangers dessa temporada. O que não faz nenhum sentido, porque quem realmente assistiu Power Rangers no espaço sabe que eles são uma das equipes mais poderosas. Como feito de comparação, lá em SPD, um dos vilões mais poderosos podia levantar e comer paredes de concreto do seu tamanho. E até é um feito grandioso para as equipes medianas, mas em espaço, o Termitos, que nem é um dos monstros mais poderosos, podia comer prédios em questão de segundos. No episódio 8, o Elephant Titan estava empurrando e quase derrubando um prédio na força física. E fazendo esforço, o Carlos e o TJ conseguiram segurar esse monstro. Vocês têm noção do quanto isso é absurdo? É um nível de força muito acima da média. Lá no episódio 10, estando no espaço, o Ferroada disparou uma rajada de energia tão poderosa que explodiu 2 prédios. Logo em seguida, os Rangers receberam esse mesmo ataque a curta distância e continuaram voando como se nada tivesse acontecido. A resistência desses caras é surreal. No episódio 12, o Destructipede partiu um prédio ao meio com um único tiro. E os Rangers possuem um poder de fogo muito maior do que o dele. Ele é só um monstro mediano de espaço. E vocês podem lembrar do TJ como um personagem lento, mas na verdade não. Assim como o Lucas lá em Força do Tempo, o TJ pode girar em super velocidade enquanto ataca os seus oponentes com um machado.
É claro, a sua velocidade em corrida não é tão boa, mas ele compensa isso com o seu planador galáctico. Como seus maiores feitos, no episódio 34, junto com o Zane, eles derrotaram o Psycho Azul. E no episódio 35, junto com o Carlos, eles derrotaram a Psycho Amarela. E por isso, hoje ele acaba ficando nessa posição. Em 11º lugar, James, o Ranger Aqua de Power Rangers Dino Charge. Por ter poucas aparições, o James só tem 2 feitos grandiosos em Dino Charge. Em Dino Supercharge no episódio 5, ele segurou e trocou alguns golpes com o Tyler que estava descontrolado. E o Tyler nesse episódio já estava muito mais poderoso do que aquele Tyler que derrotou um Vivix gigante com um único golpe de espada. Ou seja, o James poderia fazer a mesma coisa e muito mais. E por fim, no episódio 18, apenas batendo as suas mãos contra o chão, ele derrotou 2 Spike Balls e 6 Vivix de uma vez. Mas por falta de mais feitos relevantes, não teria como ele estar acima. Em 10º lugar, Koda, o Ranger Azul de Dino Charge. O Koda pode não ser um dos mais poderosos dentro de sua equipe, mas vamos lembrar que em sua fase mais fraca, o Tyler derrotou um Vivix gigante com um único golpe de espada. Apenas utilizando os disparos do seu paracortador, o Chase danificou e segurou Vivix gigantes por pouco mais de 1 minuto. Com o T-Rex esmagador, o Tyler era capaz de destruir meteoros no soco, e um desses meteoros tinha mais ou menos o tamanho de um carro. Ao combinar os poderes de 2 Rangers, o Riley teve força para bloquear os disparos que podiam destruir prédios. E como feito de comparação, vocês se lembram que em SPD o Bridge foi arremessado contra uma parede e atravessou o concreto? Em Dino Charge, o Tyler foi chutado por um Vivix gigante, atravessou mais de 5 paredes formadas por tubos de concreto e mesmo assim não sofreu nenhum dano considerável. É uma equipe tão poderosa que mesmo que o Koda fosse o mais fraco, ele ainda seria absurdo em seu nível de poder. E por isso, hoje ele acaba ficando com o 10º lugar. Em 9º lugar, o Psycho Ranger Azul. Os Psycho Rangers nunca chegaram a enfrentar outros monstros da Astronema ou realizar algum feito palpável como explodir um prédio. Porém, eles enfrentaram os Rangers em uma época onde eles já tinham enfrentado e derrotado monstros como Elephant Titan, Crocotoxi, Touro do Horror e muitas outras ameaças extremamente poderosas. Mesmo assim, o poder dos Rangers não chegava nem perto de ser o suficiente para enfrentar um Psycho Ranger no mano a mano. Para o Psycho Azul ser derrotado, foi necessário uma combinação dos poderes e habilidades do TJ com os poderes do Zane, que era o cara mais poderoso da equipe. E antes dessa derrota, ele já tinha se mostrado sendo tão poderoso que derrubou o Zane com um único ataque. Já em Galáxia Perdida, foram necessários 2 Rangers azuis trabalhando juntos para poder vencê-lo. Não tem como esse cara estar em uma posição inferior a essa. Em 8º lugar, Kai, o Ranger Azul de Galáxia Perdida. Na forma base, infelizmente nós não temos muitos feitos de força palpáveis para analisar o nível de Galáxia Perdida. Porém, nós sabemos que na forma base, um Ranger correspondia à força de cerca de 3 Stingwingers. E um Stingwinger já era capaz de levantar uma antena praticamente do tamanho de um carro. Sendo assim, podemos afirmar que um Ranger de Galáxia Perdida na forma base poderia levantar objetos 3 vezes maiores. Já no modo Orion, essa análise fica um pouco mais fácil. No episódio 37 de Galáxia Perdida, apenas batendo o seu machado contra o chão, o Barbarax causou um abalo sísmico e desestabilizou a estrutura de um metrô.
Posteriormente, no episódio 42, ele demoliu um prédio inteiro com um único golpe de seu machado. Mas aonde eu quero chegar com isso? Nesse mesmo episódio, o Mike superou a força do Barbarax e o derrotou em combate. E apesar do Mike ser muito poderoso, os Rangers no modo Orion são mais fortes e mais poderosos do que o Defensor Magna. Você pode ter estranhado o fato do Kai estar acima do Psycho Azul, sendo que no crossover, o Kai teve ajuda para derrotá-lo. Só que naquela luta, o Kai não utilizou o modo Orion. E esse power-up multiplica o poder do usuário em várias vezes. Se ele tivesse utilizado essa forma, ele obviamente superaria a força do Psycho Azul. Além de sua grande força, o Kai também é incrivelmente rápido, podendo se transformar em energia e se locomover grandes distâncias em poucos segundos. Um exemplo disso ocorre no episódio 4, onde eles são tão rápidos e ágeis que surpreenderam o Fúrio e o Horn. No poder destrutivo, o monstro mais fraco de Galáxia Perdida já podia explodir prédios com tiros comuns. No episódio 8, o criador de terremotos causava terremotos tão poderosos que os prédios simplesmente explodiam. Claro, os Rangers não podem causar terremotos, mas no modo Orion, o seu poder destrutivo é maior do que o poder destrutivo de qualquer monstro mediano da temporada. E por esses motivos ele acaba ficando com essa posição. Em sétimo lugar, Shed, o Ranger Azul de Power Rangers O Resgate. Nos atributos como força, resistência e poder destrutivo, o Kai e o Shed são extremamente similares. A única coisa que o Shed é claramente inferior é na velocidade de corrida, já que os Rangers de resgate não possuem super velocidade. Mas existe um fator de desempate que coloca o Shed em uma posição acima, que é a sua grande habilidade de luta. Pra quem não sabe, o Shed é faixa preta em Karatê, e através dessas habilidades, ele realizou o seu maior feito, que foi derrotar o Cyclopter. Esse era um demônio extremamente poderoso e que foi treinado no Karatê pelo próprio mestre do Shed. As suas habilidades de luta eram tão avançadas que ele derrotou 4 Rangers que estavam lutando juntos. Mesmo assim, o Shed foi superior nas artes marciais e o venceu em combate. Isso sem contar que o Shed é o único Ranger azul a possuir um Battleizer próprio. E nessa forma, ele podia disparar um raio congelante tão poderoso que ele prendeu os pés do Infinitor, um dos demônios mais poderosos de resgate e que não teve força suficiente para quebrar o gelo. O que só mostra o quão poderoso é o Shed e é mais um motivo para ele estar acima do Kai. Em sexto lugar, Kevin, o Ranger Azul de Samurai. Pra gente ter uma noção, no episódio 9 de Super Samurai, o Duplicator podia explodir prédios só de saltar em cima deles. E mesmo com tamanho poder destrutivo, ele era um monstro tão fraco que o Antônio sozinho já era mais poderoso do que ele. No filme de Samurai, o Shark Jaw era tão forte e tão rápido que ao girar em super velocidade, ele atravessava e estilhaçava prédios. Claro, eles não conseguiram disputar forças com ele, mas mesmo com seus ataques mais poderosos, ele ainda não conseguiu derrotá-los. O que só mostra a resistência absurda desses Rangers. Porém, o Samurai tem um trunfo muito grande, capaz de desequilibrar o jogo, que é o modo Super Samurai. No episódio 18, depois de receber uma parcela dos poderes do Mestre Zandroid, o Arachnitor foi capaz de explodir de 6 a 8 prédios com ataques comuns. E naquela época, os Rangers passaram um bom sufoco para lidar com ele. Mas depois de desbloquear a Caixa Preta, o Jaden superou completamente os poderes do Arachnitor. Pra quem não sabe, a Caixa Preta é capaz de combinar todas as forças símbolos,
fazendo com que o Ranger tenha o poder de 9 samurais combinados. Então, se na forma base o Antônio já era mais poderoso do que o Duplicator, imagine o Kevin com o poder de 9 samurais. É muito superior. Em quinto lugar, Preston, o Ranger azul de Ninja Steel. No episódio 9 de Ninja Steel, o Stone Dozer era tão poderoso que apenas dando socos no subterrâneo, ele criou terremotos capazes de demolir um estádio grande o suficiente para abrigar 20.000 pessoas. Mesmo com toda essa força e capacidade destrutiva, ele ainda não era forte o suficiente para bater de frente com o Levi. Já no episódio 14, o Drillion superou o Stone Dozer em todos os aspectos. Esse monstro era tão forte que foi capaz de bloquear um golpe de espada do Levi com apenas uma mão, e quando o Levi tentou disputar forças com ele, o Ranger Dourado foi facilmente derrubado. Ele era tão poderoso que bloqueou um ataque de todos os Rangers ao mesmo tempo com facilidade e sequer levou algum dano. Mas ao acessar o modo Leão de Fogo, o Brody se tornava tão rápido que o Drillion não conseguia reagir, nem mesmo bloquear os seus ataques. Os golpes desse Ranger eram tão poderosos que as ondas de choque do impacto criavam crateras na parede de uma montanha. Ele estava tão forte que com um único soco, ele fez o Drillion voar por vários metros e atravessar a lateral da montanha. E por incrível que pareça, o Drillion não foi um dos monstros mais poderosos de Ninja Steel. Tanto o Brody quanto os outros Rangers derrotaram inimigos bem maiores. Mas além dessa armadura extremamente poderosa em seu arsenal, o Preston ainda é um mestre da magia. Isso fica bem claro no episódio 18, onde junto com o Brody, eles derrotaram o Abracadanger, um mago com uma velocidade de reação tão alta e que disparava feitiços tão rápido que ele transformou o Brody em um ursinho de pelúcia antes que ele pudesse se transformar no modo Leão de Fogo. Era um oponente extremamente perigoso para se enfrentar. É até questionável se o Preston não merecia estar em uma posição acima devido às suas habilidades mágicas. Em quarto lugar, Ranger Espírito Tubarão de Fúria da Selva. Além de ser um dos mais poderosos de sua equipe, o Ranger Espírito Tubarão ainda tem alguns grandes feitos, como por exemplo, no episódio 24, ele superou as habilidades de luta do TJ e do Casey que estavam lutando juntos, humilhou os dois e posteriormente derrotou o TJ que estava lutando junto com o Casey no modo Mestre da Selva. No episódio 29, ele derrotou 5 clones do Grinder em sequência com um único ataque. E o Grinder era uma fera fantasma, um dos vilões mais poderosos da temporada. E por fim, no episódio 32, ele derrotou o Hammer e o Badrat com um único ataque, 2 feras fantasmas. E por isso, ele merece essa colocação. Em terceiro lugar, Tel, o Ranger Azul de Fúria da Selva. Eu até poderia citar alguns feitos relevantes, como ter derrotado o Gaku sozinho enquanto lutava na lateral de um prédio, coisa que nem mesmo o Casey e a Lily conseguiram fazer, ou ter derrotado o Bailai e o Carden sozinho, 2 inimigos que anteriormente tinham sido superiores ao Casey e a Lily. Mas sem dúvidas o seu feito mais relevante foi ter auxiliado na vitória contra o Daishi na sua forma final. Um vilão tão poderoso que já tinha derrotado todos os outros mestres Paizuki. O Tel com certeza é um Ranger que não poderia estar em uma posição que não fosse essa. Em segundo lugar, Noah, o Ranger Azul de Mega Force. Muito se fala dos Rangers de Super Mega Force e como eles são extremamente poderosos por poderem se transformar em todas as equipes existentes. Mas o pessoal se esquece que mesmo sem o modo Super Mega, o Noah ainda seria o segundo azul mais poderoso de todos os tempos. Vocês se lembram que na análise do Kevin,
eu comentei que os Rangers tiveram dificuldades e não conseguiram disputar forças com o Shark Jaw? Bom, em Megaforce eles enfrentaram um inimigo muito parecido, que foi o Dragonflay. O Dragonflay era tão rápido e tão forte que ele atravessava e estilhaçava prédios. Os Rangers de Super Megaforce, assim como os samurais, também tiveram uma certa dificuldade para lidar com ele. A diferença brutal é que os Megaforce enfrentaram esse cara logo no episódio 5, no início de sua carreira. O que significa que ele era um monstro extremamente fraco em Megaforce. Posteriormente, os Rangers enfrentaram dois vilões chamados Bluefur e o Biggs. Na forma base, esses dois já eram muito mais poderosos do que o Dragonflay. Mas a situação piora, porque no episódio 14, o Biggs e o Bluefur combinaram seus poderes com a Caixa de Aurora, um artefato capaz de aumentar a força de um monstro em 100 vezes. Ou seja, logo no episódio 14, os Rangers de Megaforce já eram no mínimo 100 vezes mais poderosos do que os Rangers de Samurai na forma base. Chega a ser ridículo o quão grande é essa diferença. Pra gente ter uma noção, no episódio 15, estando no modo Ultra, os golpes do Noah eram tão rápidos e tão fortes que o robô Rotox não conseguia reagir nem se defender. E pasmem, o robô Rotox era mais poderoso do que o Bluefur e o Biggs upados com a Caixa de Aurora. Eu não preciso nem utilizar um argumento muito elaborado para justificar a posição do Noah. Já deu para entender o quão poderoso esse cara é. Em primeiro lugar, Madson, a Ranger azul de Força Mística. Eu já fiz 2 vídeos explicando e analisando os poderes de Força Mística, então se você tiver um tempo, eu recomendo que você passe lá para dar uma olhada. E nesse vídeo, eu vou citar apenas o maior feito da Madson, que foi simplesmente derrotar o Magma, um dos 10 terrores. Pra quem não conhece, o Magma exalava uma aura tão quente que nem mesmo a tempestade de fogo do Nick no modo guerreiro lendário era poderosa o suficiente para superar o seu calor. Ele era tão quente que quando Xander tentou arremessar uma avalanche de pedras contra ele, ele apenas desintegrou as rochas como se não fosse nada. Mas o maremoto que a Madson criou e arremessou contra ele era tão poderoso que ela conseguiu resfriar o Magma com facilidade. E pra gente entender o quão absurdo é esse feito, com seu ataque mais poderoso, o Gekor tinha dito anteriormente que o Magma iria destruir o mundo humano. Claro, é verdade que o Magma não utilizou seu ataque final contra os Rangers, mas para um cara que pode destruir o mundo com os seus ataques mais poderosos, os seus ataques mais simples já são mais poderosos do que qualquer outro monstro de Power Rangers, que são no máximo nível cidade. E por esse motivo, não teria como outra pessoa estar no lugar da Madson. Sem dúvidas, ela é a Ranger azul mais poderosa de todos os tempos. Bom galera, esse foi o vídeo. Por incrível que pareça, ele foi o vídeo mais difícil que eu já produzi na história do canal. E chutando bem baixo, só na parte da escrita e na edição, eu levei cerca de 50 horas para terminar tudo. Então eu realmente espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se não for inscrito e até uma próxima. Tchau!